Olá pessoal, voltamos com mais uma questão da Banca Instituto Bahia, questão de português. Vamos lá. Questão 5, ele diz: acerca da ortografia do texto, julgue os itens a seguir. Item 1, a oração e o que se passa na luz acesa da sala. Pode ser reescrita, então o autor aqui está sugerindo uma reescrita, né? Sem prejuízo, né? Então está reescrevendo a frase, pode ser reescrita sem prejuízo. O autor está afirmando: olha, essa frase pode ser reescrita dessa forma e que vai ficar sem prejuízo. Aí você vai analisar e ver se você concorda com o autor ou não. Se você concordar, o item está verdadeiro. Se você discordar, o item está falso. Então vamos lá. Ele reescreveu, colocou: e o que passa-se na luz acesa da sala. O autor aqui, ele pegou esse pronome aqui, é um pronome átomo, e levou para depois do verbo. Aqui o se estava antes do verbo, é a posição de próclise. Quando ele está depois do verbo, que o verbo passa, ele vai para a posição de ênclise. E quando ele fica no meio do verbo, temos a mesóclise. Então, meio mesóclise, ênclise após o verbo, próclise antes do verbo. Antes é pró, para você se lembrar. Então aqui ele sugeriu justamente isso: pegar esse si e colocar depois do verbo. Então está na posição de próclise, passa para ênclise. Aí ele está falando que essa reescrita permanece correta, né? Não provoca prejuízo. E aí, pode ser feita essa alteração ou não? Essa alteração ela não pode ser feita. Por quê? Porque aqui antes do verbo nós temos uma palavra de atração. Então toda vez que tiver uma palavra de atração, nesse caso é o que, poderia ser também um advérbio, hoje, jamais, né? Toda vez que tiver uma palavra de atração, o pronome aqui oblíquo, átomo, não pode sair da posição que ele está, de próprio. Então ele tem que permanecer nessa posição, certo? Então esse aqui é uma palavra de atração e segura o pronome aqui. Então ele tem que permanecer nessa posição. Como ele disse que pode ser alterado para depois do verbo sem prejuízo, ele falou aí que permanece correto, então está errado. Então, se ele fizer essa mudança, o item vai ficar errado, certo? Item 2, o vocábulo superalimentação admite duas grafias, podendo ser reescrita sem prejuízo, sem prejuízo, sem erro de correção gramatical por superalimentação. Não pode, isso aqui não existe com hífen. Então tem a regrinha lá de hífen que você toda vez, né? Super aqui, o prefixo super, então termina com a consoante e começa com a vogal diferente, ó, você junta, né? E quando for igual, né, terminar aqui o prefixo com a vogal, por exemplo, a iniciar a próxima palavra com a mesma vogal, você coloca você coloca um hífen. Por exemplo, micro-onda, micro, né? Aí, onda. Então, começou e terminou com a mesma vogal, você não pode juntar, tem que colocar um hífen. Anti-inflamatório, né? Terminou em i e começou logo em seguida com i, então tem que ter hífen. Então, falar vogais iguais ou consoantes iguais, tem que ter hífen. Então, isso é uma série de regras de hífen, né? Infelizmente não dá para comentar por todas, mas é bom dar uma olhadinha, porque tem prefixos que obrigatoriamente tem que ter hífen. Por exemplo, vice-prefeito, toda palavra que tiver um vice antes tem que ter hífen. Pós também, pós-graduação, então esses prefixos obriga sempre ter hífen, independente do que termine e começa, tem que ter hífen. Então tem que dar uma olhadinha. O H também, toda vez que a palavra seguinte começar com H, tem a presença de um hífen.
certo? Então é bom dar uma olhadinha. Então aqui nesse caso aqui bastaria você saber que é impossível, né, você ter vocábulos com hífen e sem hífen, ou é junto com ou é separado. Então item 2 é falso. Item 3, na expressão e o telefone à mão, ó, aqui ele já quer saber de crase, tá vendo? O uso da crase é facultativo. Ele está perguntando se pode tirar essa crase aí. Essa expressão aqui é uma expressão que a gente chama de locução adverbial de maneira. À tarde, locução adverbial de tempo, né? Então, essa crase nessas locuções adverbial é obrigatória, não pode tirar. Então ele diz que é facultativo, o item está falso. Item 4. A substituição do vocábulo espreita. Isso aqui tem como se fosse, né, vigia, né? Vigiar mais ou menos. Espreita. Por espreita prejudica. Ele está dizendo que vai ficar errado. A substituir esse termo por esse vai ficar errado. A correção gramatical do texto. Então essa substituição no texto ele está afirmando que fica errado. Então realmente esse termo aqui não existe. Espreita com X, certo? Então como ele falou que prejudica, então o item está o que é verdadeiro, né? Ele falou que prejudica. Ele está falando que não pode fazer essa alteração. Então o item está certo. Você concordou com o autor, o item é verdadeiro. Então essa palavra espreita aqui, ela não existe. Então realmente prejudica, foi o que o autor falou aí. Então o gabarito é a letra B. Apenas o item 4 está correto, certo? Ficamos por aqui e até a próxima aula.